A seguir, Jornal Minas, segunda edição. Jornal Minas, segunda edição. Olá, boa noite. Agentes do Ministério da Saúde estão a caminho de Belo Horizonte. Eles vão ajudar a apurar as causas de uma doença misteriosa que já faz 7 vítimas. Esse é um dos destaques desta edição do Jornal Minas, que traz também pagar ou não pagar o DPVAT, o seguro que indeniza vítimas de acidentes. Saiba o que dizem os especialistas, enquanto persiste o impasse entre o governo e a justiça. As consequências da discriminação aos gays no mercado de trabalho e a campanha que alerta para a importância de cuidar da saúde mental. Tudo isso no Jornal Minas, que começa agora. O ano começa com um desafio para milhões de brasileiros conseguir a tão sonhada vaga no mercado formal de trabalho. Mas se engana quem pensa que a barreira mais difícil a ser vencida é a qualificação. Uma população, em especial, tem que enfrentar também preconceito. Uma pesquisa confirma aquilo que os homossexuais sentem na pele, a discriminação. O levantamento feito por uma grande empresa de recrutamento mostra que 1 em cada 5 empresas não contrataria homossexuais para determinados cargos. Quem vence o processo de seleção deve se preparar para outra barreira, a rejeição dos colegas de trabalho. Você teria coragem de deixar uma caneca como essa em sua mesa de trabalho? Se a resposta for sim, é um indicativo de que a empresa em que você trabalha é favorável para pessoas LGBTI+. Essa reflexão é proposta pelo coletivo Caneca na Mesa, que mapeia empresas saudáveis para o trabalho de pessoas LGBTI+. O nosso símbolo é uma caneca com arco-íris desenhado, e a pergunta que a gente normalmente faz para as pessoas é: você usaria essa caneca no seu ambiente de trabalho? Você teria coragem de botar ela em cima da sua mesa? Quando a pessoa responde sim, provavelmente isso significa que ela está tranquila no trabalho, ela é ela mesma, ela não esconde nada, ela não esconde um pedaço de si fora, ela não deixa isso lá fora da porta quando ela chega. E, portanto, provavelmente ela está contribuindo melhor para a empresa e ela não tem medo de ser ela mesma. Quando a pessoa responde que não, algum problema tem aí, né? Ou ela tem medo de perder uma promoção, ou ela tem medo de ser demitida, ou ela tem medo de piada dos colegas, ou coisa parecida. Estar pleno no trabalho é fundamental não só para a produtividade, mas também para a felicidade e saúde do colaborador. Mas, em alguns casos, o preconceito vem antes da contratação. Eu ia ficar como professora substituta num curso de técnico em análises clínicas e eu era professora substituta, não ia ter que fazer teste nem nada, nem ia ser contratada, mas o coordenador, ele teve algumas atitudes assim incoerentes, não com a postura de um coordenador, que falava sobre orientação sexual de alunos. Na hora que eu me posicionei, que eu falei que não tinha nada a ver, né, que orientação sexual é uma coisa, que os alunos na sala de aula é outra, completamente diferente, ele já ficou um pouco na defensiva e depois também eu falei que eu tinha um relacionamento com uma mulher e aí ele já, então tá, vamos encerrar aqui e acabou. Segundo o levantamento, 43% dos profissionais brasileiros já sofreram algum tipo de discriminação no trabalho. Nesta corporação, iniciativas que visam empoderar e dar direitos iguais são incentivadas. A gente discute pautas LGBTs no mercado de trabalho, nosso dia a dia aqui, nossa rotina, né, que a gente pode fazer para trazer a informação para as outras pessoas que não são, né, do universo LGBT, às vezes não conhecem, né, não têm muito acesso a muitas informações. Então é bacana o tanto que a gente tem aqui dentro um espaço para conversar sobre o assunto e poder ser quem nós somos aqui dentro. Atitudes preconceituosas prejudicam os profissionais, as empresas e também a sociedade. Empresas são reflexo da sociedade, né? Às vezes a gente pensa que o mercado de trabalho e o ambiente de trabalho ele está separado das questões que nós vivemos e não. É um reflexo do que acontece socialmente. Então, quando a gente olha para a nossa cultura, que ainda falta assim, algumas ações afirmativas e de inclusão para pessoas LGBTs, as empresas estão refletindo essa falta, mostrando que ainda não estão preparadas para poder acolher a diversidade no seu ambiente.
E a partir de amanhã, até o próximo dia 22, a Defensoria Pública promove um mutirão voltado para transgêneros que vivem em cidades da comarca de Ituiutaba, no Triângulo. Os interessados poderão alterar o prenome e também o gênero nos documentos de identificação. Para participar, é preciso comparecer à sede da Defensoria Pública em Ituiutaba. A Polícia Militar de Minas Gerais ouviu esta tarde 2 suspeitos de participarem do crime bárbaro ocorrido no final de semana em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, contra um casal de militares. Hoje também foi divulgado o estado de saúde do coronel e da cabo, esposa dele, vítimas da tortura durante uma tentativa de assalto. O coronel perdeu um olho e respira com a ajuda de aparelhos. A esposa dele também continua em estado grave. O coronel Alex de Melo, de 50 anos, foi baleado na cabeça. A cabo Rayana Figueiredo, de 34 anos, foi atingida por um disparo na cabeça e um nas costas e teve a perna quebrada, o que resultou em fratura exposta. Eles estão internados em estado grave no Hospital João 23, em Belo Horizonte. Segundo a PM, a quadrilha invadiu o sítio do casal para roubar e que os criminosos agiram com ódio ao saber que as vítimas eram militares. Ao detectarem que se tratava de policiais militares, os moradores passaram num momento de talvez de desespero, até a torturá-los de maneira muito cruel, vindo posteriormente a efetuar 2 disparos na cabeça de cada um deles, evadindo do local, pensando que se tratavam de dois óvulos. Os 5 acusados deixaram a cena do crime por volta da meia-noite e fugiram no veículo da cabo Rayana. O carro foi abandonado e incendiado nas proximidades do local do crime. A gente recebeu a informação do Ministério Público do paradeiro de um dos criminosos. Ele estaria perto da cidade de Ibirité. Nós deslocamos as viaturas Rotan para lá e essa pessoa se entregou de imediato. E a partir dele nós conseguimos identificar o local em que os outros criminosos estavam. Nós deslocamos para lá, na hora que as viaturas chegaram, elas foram recebidas a tiros. 3 criminosos atacaram os policiais e um fugiu. O que fugiu foi preso e os 3 que confrontaram as guarnições foram mortos. Além dos mortos, a operação da Rotan resultou na prisão de 2 envolvidos. Há possibilidade, no entanto, de mais envolvidos na quadrilha. A gente com certeza sabe do envolvimento desses 5. Nós ainda estamos apurando, estamos expandindo, o serviço de inteligência está trabalhando para saber se tem mais alguém envolvido. Técnicos do Ministério da Saúde estão a caminho de Belo Horizonte para ajudar na investigação sobre casos clínicos ainda sem explicação em Minas. Aumentou para 7 o número de pacientes com quadro semelhante de insuficiência renal e alterações neurológicas. Eles estão sendo investigados pela Secretaria de Estado da Saúde. Os pacientes estão internados em hospitais de Belo Horizonte e de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Todos são do sexo masculino e têm idades entre 23 e 76 anos. O caso também é alvo de um inquérito aberto pela Polícia Civil e de investigação pela Vigilância Sanitária Municipal. Entre as hipóteses investigadas está a intoxicação alimentar. Começa na próxima semana o prazo para que proprietários de veículos em Minas comecem a pagar o IPVA 2020. Somente os servidores públicos que continuam com salários parcelados ganharam mais tempo para quitar o imposto. Mas para todo mundo ainda resta uma dúvida: pagar ou não o DPVAT, o seguro obrigatório que serve para a indenização de vítimas de acidentes. Há um impasse entre o governo e o judiciário sobre o seguro. Extinto e recriado em 8 dias, o DPVAT, que virou queda de braço entre executivo e judiciário, começa a vencer esta semana em diversos estados junto com o IPVA. Não vou pagar, se a lei está prevalecendo, então vamos seguir a lei que está prevalecendo. É importante para quem sofre um acidente, porque a pessoa não vai ficar desamparada. A polêmica se arrasta desde novembro do ano passado. O governo extinguiu a cobrança por medida provisória, mas a decisão foi suspensa pelo STF. Em dezembro, mais uma reviravolta. O governo reduziu em até 86% o valor do seguro. Para carros, o valor passaria de R$ 16,21 para R$ 5,23. Para motos, de R$ 84,58 para R$ 12,30. Mas, novamente, a decisão foi derrubada pelo Supremo.
Criado há quase 50 anos, o DPVAT serve para indenizar vítimas de acidente de trânsito. Quase metade da arrecadação com o seguro vai para o SUS, que recebeu mais de 2 bilhões de reais em 2018. A dúvida agora dos motoristas é sobre o pagamento neste início de ano. Dependendo do estado, a primeira cobrança do DPVAT pode ser feita até o próximo dia 9. E com a disputa entre executivo e judiciário sobre o tema, há quem considere nem pagar a taxa. Eu não vou pagar, eu vou esperar. E aí eu corro o risco de o carro ser apreendido, ou sei lá, né? Para este advogado, é melhor não esperar. Não tem essa conversa de eu não vou pagar. Pague, porque se você não pagar, você vai ficar irregular. Eles não vão licenciar seu carro. O presidente Jair Bolsonaro já afirmou que a Advocacia Geral da União vai recorrer da decisão. No Judiciário, o tema só deverá ser debatido em fevereiro, quando acaba o recesso dos ministros do Supremo. Quando a AGU recorrer, o recurso dela é um recurso quase que nulo. É um recurso pro forma, um recurso para inglês ver, porque a obrigação do pagamento já terá acontecido. E o que você vai fazer? Você vai mandar devolver o dinheiro? A seguir, o mercado milionário dos jogos eletrônicos tem mais novidades. A onda agora é transformar jogos em filmes, um fenômeno que está conquistando o público mineiro e abrindo novas oportunidades de trabalho. A gente volta já. Toda terça, as entrevistas mais provocativas da TV brasileira. Eu aprendi uma coisa fundamental com Antônio Abujanra. O que é a vida? Parece que eu estou numa sala de interrogatório. Do que você tem medo? Na verdade, sabe o que entender? Você sempre se interessou por política? Vamos às provocações. O meu jeito de brincar é falar a verdade. Provocações com Marcelo Taz. Terça, 10h15 da noite. Viva cada instante. Escute o seu coração. O que realmente importa, o que faz sentido para você. Viva cada momento com alegria, saúde com qualidade. Viva o que é melhor para você. E conte com a Audiomarca sempre. Audiomarca, os melhores aparelhos. O melhor para você. 3481-6266. O ano começa com boas notícias para professores. 2 editais da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ofertam mais de 60 mil bolsas para formação de profissionais da educação básica. As bolsas estão divididas em 2 programas. As áreas consideradas prioritárias são alfabetização, biologia, ciências, física, língua portuguesa, matemática e química. Os valores vão de R$ 400 a R$ 1.500. Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro no site da CAPES. Em Minas, o Estado publicou uma resolução com os critérios e diretrizes para a designação de professores em 2020. A seleção será realizada neste mês em 2 modalidades: online, de 18 a 21 de janeiro, e presencial, de 22 a 31 também de janeiro. São vagas para diversas áreas, especialmente na educação básica. Todos os detalhes estão no site designaçãoeducação.mg.gov.br. Uma pessoa que sente bem-estar, que conhece e usa suas habilidades, se recupera do estresse rotineiro e contribui com a comunidade. É assim que a Organização Mundial da Saúde define alguém saudável mentalmente. Mas, infelizmente, cada vez mais gente está longe dessa sensação de bem-estar. No Brasil, são milhões de pessoas diagnosticadas com depressão e ansiedade. No mês de janeiro, uma campanha chama atenção para a importância de cuidar da saúde mental. O sorriso sempre foi uma característica marcante da Mariana. Só que no ano passado, uma mudança na rotina deixou ele um pouco sumido. Eu fui percebendo que o meu emocional não estava bom, assim, mas também o meu físico, assim, né? Porque como somatiza, né? Assim, vai do físico, né? E reage, assim, expressa, né? Aquilo, assim.
E aí pra mim foi muito forte, assim, que aí começou os suores frios, né, assim, a angústia, assim, que sobe na garganta, assim, você não sabe, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? Depois de identificada a depressão, ela começou o tratamento. Hoje, já recuperada, faz terapia para se manter bem. E a terapia também, que eu faço, assim, ajuda muito, graças a Deus, ir lá conversar, né, assim. Ninguém tá protegido, né, nem, assim, escondido de poder acontecer. Isso pode acontecer com qualquer um, né, que é a fragilidade do ser humano mesmo, assim. A rotina muito corrida é uma grande vilã para manter a saúde mental. Os exercícios físicos ficam de lado e o ponteiro do relógio só traz preocupação. Além de prestar atenção nos níveis de estresse e de ansiedade e até mesmo de depressão, saber reconhecer isso e procurar um profissional, fazer exercícios físicos todos os dias, cuidar da saúde física, manter-se alinhado com as questões familiares. Dados da OMS têm reforçado a importância de se falar sobre saúde mental. Cerca de 12 milhões de pessoas no Brasil sofrem com depressão e a ansiedade atinge mais de 19 milhões de brasileiros. Além disso, o suicídio se tornou a terceira maior causa de morte externa no país. A psicóloga alerta para a importância de cuidar da mente, até mesmo na prevenção de doenças físicas. Se o governo prestasse mais atenção, ele podia considerar que é um investimento, tratar, dar, oferecer, possibilitar, né, todo um campo para tratamento de saúde mental como uma forma de melhorar, né, preventiva, profilática, né, dos outros campos da saúde. O convívio com a depressão trouxe ensinamentos para Mariana. Ela descobriu o gosto pelo curso de psicologia e como ter uma vida mais leve. O mundo é muito acelerado, assim, e aí a gente fica querendo sempre viver naquele processo acelerado, assim, e não é assim, né? A gente tem que dar o tempo da gente também. Até que limite eu aguento? Será que até aqui? Enfim, eu presto muita atenção em mim também. Acho que o autoconhecimento é fundamental. E amanhã vai ter chuva em grande parte do estado. Confira a previsão no mapa. Na zona da mata, Campo das Vertentes e Triângulo, tempo nublado com pancadas de chuva. No noroeste e na região central pode haver trovoadas isoladas. Em Belo Horizonte, os termômetros podem alcançar os 29 graus e a umidade relativa do ar pode cair até os 50%. Em Arinos, a máxima prevista é de 36 graus. O mercado audiovisual está entre os que mais crescem em todo o mundo. Em Minas, o setor gera mais de 10 mil empregos diretos e em cerca de 1.600 empresas produtoras. Entre os responsáveis por tanto sucesso estão os games. Os jogos eletrônicos conquistaram crianças e adultos num mercado que não para também de inovar. A nova mania agora é transformar os jogos em filmes e um mercado alimenta o outro. No universo da cultura, tudo é possível. Música que inspira livro, livro que inspira filme e filme que inspira peça de teatro. Em meio a tudo isso, há ainda os jogos de videogame que foram vistos apenas como uma mera distração infantil durante muitos anos, mas que conseguiram invadir o universo pop e mexer com a mente dos adultos. Só no ano de 2016, o mercado de videogames movimentou 91 bilhões de reais, enquanto o mercado de cinema movimentou 38 bilhões e o de música 15 bilhões de reais. Juntando música e cinema, fica abaixo ainda do dinheiro que está dando videogame hoje em dia. Então não é uma coisa pequena, o mercado é gigante, é muito mesmo. Então realmente os filmes, né, os diretores estão aproveitando desse sucesso dos games para poder tentar pegar um pouquinho aí dessa parcela aí, né? Com a ascensão dos jogos, vários setores aproveitaram para lançar produtos e alcançar ainda mais jogadores. Bonecos de personagens, camisetas e até filmes foram produzidos com foco nesse nicho. E o sucesso foi garantido. Tomb Raider, Need for Speed, Resident Evil. Estes são apenas alguns das centenas de jogos que Gustavo coleciona e que acabaram se tornando adaptações cinematográficas. É o pessoal que pensa assim, vai ser igual ao jogo, mas nunca é, né? Vou dar o exemplo, por exemplo, do Resident Evil.
o primeiro filme, colocaram uma personagem que não faz parte do jogo, então ficou aquela dúvida, como assim? O que aconteceu? Então, assim, parte do público digeriu, vamos dizer assim, o filme e outras pessoas não. Então fica aquela dúvida, será que vai ser bom? Será que vai ser fiel? Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas o importante é se divertir, né? O mais recente foi The Witcher, que conta a saga do bruxo Geralt of Rivia, um mutante e caçador profissional de monstros que se vê envolvido em uma rede de intrigas, ao ter o seu destino entrelaçado com Ciri, uma princesa com dons mágicos. O sucesso foi tanto que muitas pessoas compraram o jogo de videogame após assistir a série. Acaba que o cinema, na verdade, está ajudando a levar o pessoal para os games. Que o Witcher, que saiu recentemente, teve gente que falou que deu vontade de jogar o jogo. Que eu queria ter mais detalhe. O jogo tem mais detalhe. Então, inclusive, o Witcher bateu o recorde de número de jogadores ao mesmo tempo depois que a série lançou. Então, acaba que está fazendo o caminho inverso. Legal, né? E atenção, contribuintes, de olho num dinheirinho extra nesse começo de ano. A Receita Federal vai liberar amanhã a consulta ao primeiro lote residual do Imposto de Renda à Pessoa Física 2019. Também serão divulgados lotes residuais de 2008 a 2018. O lote inclui quase 186 mil contribuintes e vai pagar mais de 725 milhões de reais. Dinheiro que será depositado no dia 15 de janeiro. As consultas podem ser feitas na página e no aplicativo da Receita ou pelo telefone 146. A seguir, Cruzeiro volta a fazer bonito na Copinha e após a reforma, noivos fazem fila para marcar casamento na Igrejinha da Pampulha, símbolo da capital. A gente volta em instantes. Olá, a Harmonia dessa semana traz para você um programa especial dedicado ao trabalho da regência. O Pedro, nosso repórter, conversou com alguns importantes nomes dessa área. É isso mesmo, Clóvis. Eu conversei com diferentes maestros do Brasil e do mundo e eles falaram sobre sua trajetória pessoal até chegar a esse posto. E também eles falaram de todo o trabalho e tudo que está por trás da arte de reger. Tem muita coisa interessante para conhecer desse assunto e para isso você já sabe, né? Não perca o Harmonia. E a gente espera aqui na Rede Minas. O sol, logo pela manhã, já estava posto, como um grande olho que se abre para observar tudo, deteve-se com maior atenção sobre aquelas poucas casas solitárias que jaziam bem no meio do meandroso Rio Peri, um dos afluentes que serpenteiam o tapete verde da floresta. Conversações especial autores. Quinta, 8h30 da noite. Domingo, 1 da tarde. A partir de amanhã você acompanha aqui no Jornal Minas uma série bem mineira de reportagens especiais. Nossa equipe viajou por 8 cidades nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Os lugares têm os mais baixos índices de desenvolvimento humano do estado. Mesmo assim, possuem uma riqueza sem tamanho. Veja um pouquinho do que vem por aí. Minas Gerais é um país, alguns dizem, grande e diverso. A Rede Minas viajou cerca de 2.000 quilômetros. E traz para você a tradição, a poesia e a simplicidade em memórias dos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Pouca distância pelo tamanho do estado e grandes encontros. Pode ser no alecrim? Adoro! Pois é, então vamos lá. O alecrim é uma boa planta, é remédio, né? Alecrim tem 5 folhas, todas 5 é miudinha. E eu também tenho 5 amores, todos 5 é bonitinho. Achou bom? Minas da gente é sobre histórias, assim como um bom mineiro gosta. Não dá para perder, hein? Agora futebol. Pela Copinha, o Cruzeiro ganhou do Sergipe hoje por 3-0, com gols de Matheus Pereira, Marco Antônio e Ricardo, que fez contra. Foi a segunda vitória do time na competição. Os outros 2 clubes da capital, representados na Copa Sub-20 em São Paulo, voltam a campo na próxima quinta-feira. O Atlético enfrenta o Taubaté e o América enfrenta o Desportivo Brasil. Os dois vêm de uma derrota e uma vitória. O
O dia foi de expectativa e ansiedade. Muitos casais de BH e até de outros estados acordaram cedo e enfrentaram fila. Tudo para tentar uma vaga para se casar na igrejinha mais charmosa da capital. A Igrejinha da Pampulha é patrimônio cultural e um dos pontos turísticos mais visitados em Belo Horizonte. E é neste cartão postal que muita gente quer realizar o sonho de se casar. Mas para isso é necessário um esforcinho. Eu já vi fila para muita coisa nessa vida. Para resolver pendência em banco, para marcar consulta, mas para marcar casamento é a primeira vez. Acontece que hoje a Igrejinha da Pampulha abriu a agenda para cerimônias de 2020 e 2021. É por isso que esse pessoal todo está esperando aqui. A marcação de cerimônias vem depois da reforma que restaurou os painéis de Portinari e reforçou as estruturas de madeira do imóvel. A abertura da agenda para casamentos atraiu muita gente. Você tinha o sonho de casar aqui? Como é que é? Sim, a gente já frequenta a igrejinha há muito tempo e a gente gosta muito de um padre de lá. A gente não tem certeza se é ele que está celebrando lá agora, mas sim, o nosso sonho é de casar lá sim. Luzia se casou na igrejinha de São Francisco de Assis há 34 anos. Hoje veio garantir data para a filha. Eu e meu marido casamos nessa igreja no dia 12 de dezembro de 85. Então agora minha filha falou que estava pensando em marcar o casamento de ontem para hoje. Ela falou, mãe, eu quero ir na igreja da Pampulha. Então cheguei aqui hoje umas 1h30 da tarde, peguei a senha, número 73 e estou aqui até agora esperando para ver se consigo marcar o dia que ela quer. E olha que deu certo, ela conseguiu a data escolhida. Conseguimos, graças a Deus conseguimos. Dia 11/10, que é um domingo, véspera de feriado, às 20 horas. Foram distribuídas 100 senhas. A dona Rosa conseguiu a última. Você deu sorte de conseguir mais um pouquinho que você não pegava, hein? Eu vim porque minha filha está morando em São Paulo e desde o ano passado que ela está tentando ver se casa nessa igrejinha. Aí eu vim aqui agora para marcar para ela. Sonho de filho, não tem como a gente não ajudar a realizar, né? É, isso aí. Ela já falou até a data que ela quer, tudo direitinho. A igreja é linda mesmo, né? E quem não conseguiu vai ter que esperar, porque vaga agora só 2022. O Jornal Minas termina aqui. Fique agora com a agenda. Uma ótima noite para você e até amanhã. Esquema Tático, um novo olhar sobre o futebol, esta paixão nacional. A seguir, agenda. Somos capazes de resolver os problemas que afetam o planeta? Os dados são alarmantes. Desmatamento, desertificação, aquecimento global, migração.